Paz do Senhor para a igreja. É um momento, de muita alegria de estarmos na casa do Senhor. Eu sempre estou aqui à frente, falando de casais, sempre, como eu sou a diretora de programa, eu estou sempre falando dos casais, expondo a vida dos casais, contando a história da vida. Mas hoje vai ser o contrário. Hoje eu vou contar a história da minha vida. Não sei se conseguirei contar, mas eu peço as orações dos irmãos, que eu não falei nem em casa. Na hora de sair, que eu falei com a Fernanda. Fernanda é minha sobrinha, pastora também. Ela, por que você não falou antes, tia, que eu ia para lá? Eu falei, não. Se eu falasse, aí eu sei que eu ia ficar nervosa. Eu só falei com a Charlene de manhã, ela já começou a chorar. Ela, ai, mãe, eu falei assim, não. Então, eu falei assim, não vou falar com mais ninguém, só falei com a Xaxá e a Fernanda na hora de vir. Ela, tia, eu vou te assistir. Eu falei, tudo bem. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 1, versículo 15. Não tem como, eu falar o que aconteceu comigo, o que eu passei, se eu não falar um pouquinho da minha vida, o que foi a minha vida junto com Paulo. Em Gálatas 1, diz assim, 15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Eu sempre acreditei e creio, que Deus tem um plano, tem um propósito na vida de cada um de nós. Quando nós nascemos, já está escrito lá no livro lá da vida. Célia, você vai casar com fulano. Lília, você vai casar. E assim, Patrícia, o pastor, todos nós já temos nossa vida escrita no livro da vida. Então, tudo começou no dia 7 de setembro de 1953. Em Caxias, uma senhora que não poderia ter filho, porque estava recém-operada, ela engravidou e os médicos disseram, naquela época, ela tinha que tirar o filho. E ela falou que não ia tirar. Ela já pertencia à Igreja Batista. Então, membro da Igreja Batista, ela falou assim, eu não vou tirar. E o pastor falou, se você quiser tirar, você tira, porque você não vai aguentar uma mulher sem-operada. E antigamente as operações eram de cima, a barriga toda, não era micro-operações. Mas mesmo assim, ela deixou a criança vir. E ele falou, você pode morrer. Ela, se eu morrer, não tem problema. Ali, ela ficou 9 meses amarrada, porque ela não poderia deixar a barriga crescer. Daria, depois de 9 meses, nasceu o Paulo, com quase 5 quilos. Uma mulher pequenininha, minha sogra Dalila, quem conheceu ela, sabe que ela é pequenininha, com quase 5 quilos. Ali nasceu o Paulo. Eu sempre brinquei com Paulo que Deus, ele fez uma linha do tempo para mim e para ele. Quando foi no ano seguinte, na Ilha do Governador, nasceu aquele menino, grandão, em Caxias, e nasceu aquela menina magrelinha, muito magra mesmo, na Ilha do Governador. Ali eu nasci. E os anos se foi passando. Quando nós tínhamos 17 anos, eu 16 e ele 17, 2 amigas que iriam trabalhar. Ela, Célia, eu consegui uma vaga e uma fábrica de antena. Ela, vamos lá com a gente. Eu falei assim, não, eu não vou porque eu já estou trabalhando. Eu trabalhava na Citicol. Eu já estou trabalhando. Ela, não, vamos com a gente, vamos. Sabe como é que é jovem, Eu faltei o serviço e fui lá para essa fábrica de antena. Quando chegou lá, paramos numa padaria e perguntamos o endereço daquela fábrica de antena. Aí, nisso, tinha aquele rapaz lá na padaria, comprando pão, que ele adorava comer pão com empada. Aí, ele comprando pão e a empada. Aí, ele falou assim, olha, vocês estão procurando a fábrica de antena do seu Cláudio? Ele falou assim, nós falamos assim, pode deixar que eu levo vocês lá, porque eu trabalho lá. E nos levou. Chegou lá, as meninas já foram contratadas, aí o seu Cláudio, na época, você não vai trabalhar não, eu já trabalho lá na Citicol, eu já trabalho na Citicol. Tudo bem, elas ficavam trabalhando lá e eu na Citicol. Mas as amigas ficavam assim, Célia, vamos para lá,
Vamos para lá, Célia, lá é legal. Puxa vida, tem um bocado de gatinho lá, que não sei o quê, sabe, né? 16 anos, na flor da idade. Eu falei, então vamos embora. Fui eu, pedi demissão da Citicol, fui para lá. Aí comecei a trabalhar lá. Daí a pouco começamos a namorar, eu e o Paulo. E ali, nós namoramos 4 anos, depois de 4 anos nos casamos. Esse ano nós faríamos 45 anos de casados, né? Mais 49 que nós nos conhecemos. Então, aprova o Senhor a nossa linha do tempo. Eu falei para ele, tá vendo, Paulo, como é que são as coisas? Ele, filho de pessoas crentes, né, da Igreja Batista, eu, da igreja, minha mãe, da Assembleia de Deus, e ali nós começamos a namorar. Nos casamos só no civil, porque eu não era batizada, e nem ele, da Igreja Católica, não era crente também. Então, eu falei assim, minha sogra ainda falou, Célia, se você quiser, você pode casar, porque não tem problema. Mas eu era tão assim, naquela época, eu não achava certo. Falei, não, eu não faço parte da igreja, eu não vou me casar numa igreja. Me casei só no civil. E ali se passou os anos. Nós ficamos juntos 44 anos. 44 anos, uma vida que Deus traçou para mim. Né? Tivemos as nossas 3 filhas, 5 netos, e graças a Deus, soubemos educar nossas filhas, ensinar, né? Tudo que elas tinham que aprender. Hoje em dia elas não estão na casa do Senhor, mas conhecem a palavra, não foi por falta de falar, né? Conhece a palavra, e assim ficou as minhas filhas e o Paulo, né? Uma pessoa muito bacana, todo mundo sempre conheceu ele, né? Aqui da igreja, muitas pessoas conheceram ele um ótimo pai. Quando foi no ano passado, no dia 22 de novembro, eu estava aqui na igreja, que era um batismo, né? Aí cheguei em casa, acabou o culto, cheguei em casa, no outro dia eu não consegui levantar da cama. Passando mal. Ele, filha, o que você tem? Eu falei, Paulo, não consigo nem me levantar da cama. Ele falou assim, vamos ao médico. Eu falei, não, vai passar. E já estava, né, a Covid, né, já estava lastrando, né, no nosso país. Aí passei aquela semana muito ruim, e ele me ajudando, ele fazendo remédio para mim. Aí começamos a ir ao médico, o pastor arrumou até um hospital, né, pastor, uma clínica, que nós fomos lá, muito bem tratados, e graças a Deus, que Deus, ele abriu porta onde não tinha porta. Em todos os lugares que eu chegava, irmãos, eu era tão bem tratados, eu e Paulo, que eu não tive o que reclamar. Eu não podia reclamar, não reclamo, e não reclamo até hoje de nada. Fui parar no PAN, com toda a dificuldade, porque o hospital estava cheio, muito cheio. Então, eles faziam o que eles podiam fazer. Mas, mesmo assim, fui bem tratada, voltei para casa, passando muito mal, e Paulo sempre me ajudando. E eu ruim para caramba, muito ruim. Aí, quando foi no outro dia, Paulo veio para mim e falou assim, filha, eu acho que eu estou ficando doente. Eu falei, que isso, Paulo? Não está não, filho. Nesses dias, eu já estava dormindo com a cabeça, né, para os pés da cama. Ele não faz isso não, dorme para cá. Eu falei, não, sei lá, eu estou com Covid, você vai pegar, não é nem para você estar aqui no quarto. Ele, filha, se eu tiver que pegar, eu vou pegar. E sempre nós fomos assim, se eu pegava uma gripe, ele pegava também. Tive chikungunya, ele também teve, né? Isso aí sempre foi normal na nossa vida. Então, aí ele foi, filha, eu não estou passando muito bem. Eu falei, então, eu também estava muito ruim, ele, então, vamos para o médico. Fomos para o médico. Chegou lá, constatou, né? Que eu também tive a certeza que eu estava, depois dos exames, com o Covid e ele também. Aí, quando foi porque a gente não consegue, eu fiquei tanto tempo doente que a gente não consegue, às vezes, lembrar. Aí, eu sei que quando foi na quinta-feira, ele chegou, a Fernanda chegou e falou, tia, nós vamos levar você para um médico, que uma vizinha nossa, a Tatiana, hoje em dia eu sou muito agradecida a Deus pela vida dessa menina, uma jovem senhora, porque ela fez tudo o que ela pôde por mim e pelo Paulo.
A Tatiane já arrumou uma vaga para a senhora e a senhora vai se internar. Aí eu fui para o hospital. Eu não consigo me lembrar o nome desse hospital, que é lá perto de Campo Grande. Ali, quando eu cheguei ali, quando nós descemos do carro, aí o rapaz virou e falou assim, a senhora é dona Célia e o seu Paulo? Eu falei assim, já está tudo preparado para a senhora. Ali mesmo, com toda a dificuldade que estavam os hospitais. Me levaram lá para dentro, eu e o Paulo, e nós entramos, aí nós ficamos, né, não tinha vaga, eu fiquei na ala dos homens. Eu deitada aqui e Paulo na minha frente. Mas eu estava muito ruim, gente, vocês não imaginavam. E Paulo não. Paulo estava assim, né, passando mal, mas forte, né, porque Paulo sempre foi o braço forte daquela casa, né. Ele já tinha saído na rua, tinha comprado remédio para mim, mas aí nós fomos. Quando nós chegamos ali, aí os médicos começaram a ficar em volta dele. Aí sabe como é que os pensamentos da gente como são, né? Os meus pensamentos veio e eu falei assim, puxa vida, eu estou aqui, acho que eu estou quase morrendo, e os médicos nem vieram aqui me examinar. E o Paulo está melhor do que eu, né? E está lá todo mundo em volta dele. Aí o médico virou, ele não sabia que eu era esposa dele, virou um para o outro e falou assim, olha, o coração dele está muito grande. Aí eu falei assim, aí eu levantei, falei, o coração do meu marido está muito grande? Não está não, meu marido não tem problema de coração. Aí ele me falou assim, a senhora é esposa dele? Eu falei assim, sou. Aí eu estava no soro, né, e no oxigênio. Eu já estava no soro e oxigênio, e ele não. Aí ele olhou para mim, olhou para a Aline, chamou a Aline lá fora, daqui a pouco ele veio, a senhora vai ter alta. Aí eu, tá, falei, vamos filho. Ele, não, teu marido vai ficar. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não, ele vai ficar e a senhora vai ter alta. Aí eu falei, tá legal. E aí já era na sexta-feira. Aí eu fui para casa. Mas não poderia jamais imaginar que aquele momento ali seria o último dia que eu veria com vida. Jamais. Aí saí, meti a mão nele e falei, filho, eu vou para casa, mas amanhã você já vai receber alta também. Ele foi, ele está legal, filha. Aí eu fui para casa. Quando chegou em casa, aí as meninas não ficavam muito perto de mim para conversar comigo, e eu doida, assim, para conversar, né, com elas, né, sobre o pai, e elas longe de mim. Irmão, nunca passou na minha ideia que isso poderia acontecer. Quando foi 3h da manhã, eu não conseguia dormir, aí eu levantei e fui para a janela. Na sexta-feira, 3h da manhã. Falei, ai meu Deus, que essa noite não passa. Ali continuei, deitei de novo. Daqui a pouco, quando foi umas 6h da manhã, eu estou escutando a Nicole chamando a tia. Tia Thaísa, tia Thaísa. Thaísa pulou da cama, aí falaram baixo, mas nem ali eu consegui imaginar o que seria. Daqui a pouco vem a Thaísa, eu deitada, ela já não levantava mais, porque eu já não tinha mais força para levantar. Aí a Thaísa chegou, quando ela chegou chegou no meu quarto chorando, eu falei, o que aconteceu? Ela só falou, mãe, e o pai? Eu olhei, fiquei parada ali uns minutos, porque eu não caía, a minha ficha não caía que aquilo tinha acontecido. Aí depois eu entrei em desespero, aí chegou o pastor, né, a Lília, que muito me ajudaram, ali eles ficaram ali comigo, eles até falam que eles falando comigo, eu adormeci, né, eu adormeci e não vi isso acontecer, né, eu conversando, eu deitei e dormi. Quando foi mais tarde, a menina, né, a Tatiana, foi lá em casa e falou para a Aline, Aline, vamos levar a tua mãe de novo para o hospital. O médico só não queria deixar que eu visse o que tinha acontecido. Aí a Aline foi, mãe, você vai para o hospital. Eu falei assim, eu não vou. Eu vou ficar porque tem alguma coisa errada. Não aconteceu isso que os médicos estão falando. O Paulo não estava tão doente assim. Aí, mãe, mas você tem que ir para o hospital.
Mas aí eu sempre, assim, né? As minhas filhas, tudo que eu sempre falei, elas sempre me respeitaram. Então, eu estava vivendo um momento que eu estava sendo cuidado por elas, né? Então, eu falei assim, então eu vou ter que obedecer às minhas filhas. E eu, muito ruim, eu falei, então tá, mas olha, eu quero ver seu pai. Aí pegou, nós fomos para o hospital. Quando nós chegamos ali, eu fui para uma sala, a menina conseguiu uma sala que a Aline pôde ficar comigo. A Aline foi todas as minhas filhas foram de uma ajuda, a Fernanda, eu não tenho nem o que dizer, a Fernanda para mim é como se fosse uma filha, tanto a Fernanda como o Alexandre, né? São meus sobrinhos, mas o que eles fizeram e fazem por mim até hoje, eu só tenho que agradecer a Deus. Aí eu naquele hospital, mas a minha mente não assimilava que ele estava ali. É uma coisa que não dá, parece um pesadelo. Parece que eu estava vivendo ali um momento de pesadelo. Aí, e a Aline ali comigo, daqui a pouco a Aline saía, daqui a pouco voltava, daqui a pouco veio a Aline e falou assim, mãe, o pai vai ser enterrado, 1 hora, não me lembro, né, o horário que foi. Aí pegou e eu virei para ela e falei assim, então, pega a minha roupa que eu vou, porque teu pai não está, teu pai não morreu. Eu quero ver. Aí ela falou assim, mãe, mas ele vai ser enterrado. Mas a senhora não vai poder ir. Eu falei, mas eu vou sim. Nisso aí veio o enfermeiro, não, eu vou fazer de tudo para a senhora ir. Eu vou fazer de tudo, porque é um momento, é o da senhora e do seu esposo. Aí ele foi, conversou com o médico disse, não, ela vai. Daqui a pouco chegou uma doutora, novinha ela, né? Ela, a senhora é dona Célia? Eu falei assim, a senhora não vai no enterro do seu esposo. Eu falei, eu vou sim. Ela, não vai não. Se a tua filha assinar para a senhora ir, esse hospital vai fechar as portas, a senhora não vai voltar. E eu sempre, assim, ensinei as minhas filhas que nunca deixasse uma porta se fechar. No trabalho, em qualquer lugar que elas fossem, elas sempre pensassem assim, eu poderei voltar. Aí eu pensei, se eu precisar amanhã? Eu falei, tá bem, doutora, então eu não vou. Ela, tá bem, ela saiu, a Aline foi, voltou, mas para mim aquilo era como se fosse um filme que estivesse passando na minha cabeça. Mas eu creio que ali já era Deus trabalhando na minha vida. Porque Deus, ele age de várias maneiras, né? Ali, a Aline, aí, daqui a pouco, a Aline chegou, quando os médicos veio, aí falou assim, a senhora já vai ser transferida. Essa menina, a Tatiana, a Tati, ela conseguiu uma vaga no hospital de campanha, na Lagoa. Aí eu fui. Eu falei, eu vou sair daqui, eu me senti ali, segura ali, né? Eu não queria ir de novo. Ela, mas você tem que ir. Aí veio a maca me pegar, aí a doutora veio comigo, atrás de mim. Ela, dona Célia, me desculpa com o que eu fiz com a senhora, eu não deixei a senhora ir. Eu falei, não, doutora, eu entendi. Ela, você me perdoa? Eu falei, doutora, a senhora fez a sua parte, eu perdoo, não estou com nada, não tenho mágoa no meu coração, não. Ela, tudo bem, ela me acompanhou até a ambulância. Eu fui para o hospital, ali, passei pela triagem, eu fiquei numa sala G, nesse hospital muito grande, se alguém já entrou lá, não sei, que hoje em dia já desativaram. Eu fiquei naquela sala, eu sozinha, poucas pessoas, um frio que Deus dava. Deveria de ter menos de 10 graus ali, para quem não está acostumado, né? Aí eu fiquei ali, eu olhava para o céu, para o teto, né? Porque você não vê mais nada, não sabe o que se passa lá fora. Aí, eu olhando para o teto, minha mente veio em Filipenses 4:7. Um versículo que a vida toda me trouxe dúvidas. A vida toda me trouxe dúvidas, porque eu nunca entendi que nós poderíamos ter paz em meio a uma guerra. Eu nunca entendi que eu poderia ter paz perdendo uma pessoa que eu amava, que era uma pessoa
separada por Deus, que para mim ele foi separado por Deus, para mim. Então, aquilo ali, aí quando eu olhava, aí veio na minha mente um versículo, irmão, sem brincadeira, esse versículo não era nem tão lido na igreja, mas ele veio como se tivesse escrito no teto. Eu creio que o Espírito Santo de Deus botou naquele teto ali aquele versículo que diz assim, Filipenses 4:7. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Para mim, aquilo ali, eu olhava, aquele versículo estava ali. Eu olhava, aquele versículo estava ali. E Deus foi acalmando meu coração. Deus foi acalmando meu coração. Eu fiquei ali 15 dias naquele hospital. Mas era como se eu tivesse, irmãos, assim, num lugar que não fosse um hospital, mas era um hospital. Cada pessoa que chegava para fazer alguma coisa para mim, para me dar um banho, porque eu já não levantava mais, eu fiquei muito ruim, né? Eu não levantava, eu não andava, e cada pessoa que chegava, para mim era um anjo do Senhor que estava ali. Todos, desde o que limpava, dos médicos, chegava perto de mim, era como se um anjo estivesse ali. Mas era isso que Deus fazia, e Deus falava para mim, a paz que excede todo entendimento. E essa paz eu recebi do Senhor, que eu jamais poderia imaginar que eu poderia receber essa paz, né? Porque não entrava na minha cabeça. Como é que você pode ter paz? Você perdeu uma pessoa que você tanto ama. Como é que você pode ter paz dentro do hospital, aonde as pessoas estão morrendo, né? E eu ali 15 dias passei ali, mas no quarto dia que eu estava ali, uma enfermeira veio, eu me urinava toda hora eu me urinava demais mesmo, não tinha fralda que sustentasse, eu toda molhada, num frio louco. Aí a enfermeira-chefe chegou perto de mim e falou assim, dona Célia, eu vou trocar a roupa da senhora. Pegou, me tirou a minha roupa todinha, tirou o lençol do colchão, aquele de napa, né, aquele gelado, e ela botou a roupa ali. Ela, eu vou ali e já volto. Isso eram 10 horas da noite. Deu 10, deu 11, deu meia-noite, deu 1 hora da manhã, e eu naquele frio, sem roupa nenhuma, e me urinando, urinava muito. Aí chamei, a gente tem um interfone que você chama, ninguém respondia, ali eu passei a noite toda. Quando foi no outro dia de manhã, eu falei assim, agora elas vão vir para me trocar, né? Para botar uma roupa em mim, eu só com lençol fininho. Gente, mas um frio louco, muito frio mesmo. Aí veio uma doutora passou, ela me olhou, voltou. Deus estava comigo ali. Mesmo passando aquela noite de terror, eu tinha que estar com uma raiva no meu coração, né, se fosse outra, porque todo mundo lá gritava. As pessoas, enfermeira, que eu quero isso. Eu sempre no meu canto, perguntava, está tudo bem? Sempre tudo bem para mim. Aí, quando a doutora chegou, falou assim, dona Célia, tudo bem com a senhora? Eu falei, tudo bem. Ela, está tudo bem mesmo? Eu falei, tá, doutora, está tudo bem. Aí ela levantou o lençol. Como é que pode estar tudo bem se a senhora está aqui sem roupa, nesse colchão? Eu falei, eu acho que a enfermeira esqueceu. Ela, isso não pode acontecer. E a senhora diz que está tudo bem. Eu, mas está tudo bem. Mas era a paz de Deus que estava no meu coração, né? Eu tinha milhares de motivos para me exaltar, né? Ficar aborrecida. Aí a doutora veio, ela, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer para a senhora. Ela veio, tirou minha roupa, botou minha roupa, pegou lençol, trocou, me ajudou. Ela falou assim, olha, eu vou fazer isso. Eu não poderia fazer, mas eu vou fazer para a senhora. Mas quando a enfermeira chegar, se ela vier trocar,
troca de novo a sua roupa. Eu falei, tudo bem. Ela foi embora, aí a enfermeira veio e trocou a minha roupa. Ela, só ainda está sequinha, mas eu vou tirar para botar uma roupinha limpa. Eu, tudo bem. Eu sempre tudo bem. Aí ela tirou. Passei ali 15 dias. Não podia imaginar, né, o que aconteceu comigo. Não tive sofrimento naqueles 15 dias no hospital. Tinha dia que eu estava bem, tinha dia que as minhas filhas recebiam notícia que eu estava pior, e para mim eu estava sempre tudo bem. Eu tinha pavor de pensar que eles pudessem me entubar. A única coisa que eu pedi ao Senhor é isso, não permita que eles me entubem. E graças a Deus, quando eu ia para o catéter, do catéter, se você não conseguir ficar no catéter, você é entubada. Aí daqui a pouco vinha um, me tirava, me botava no oxigênio. Mas aí eu fiquei naquela luta, catéter e oxigênio. E as minhas filhas no desespero em casa. Já tinha perdido o pai, mas isso não passava na minha mente. Deus não deixou eu sofrer, porque se isso passasse na minha mente, eu ia sofrer muito em saber que elas estavam lá, desesperada e achando também que a mãe poderia ir. Eu fiquei ali, quando foi vários dias as pessoas iam ali, os médicos vinham, conversavam comigo, veio uma doutora, sempre perguntando, dona Célia, está tudo bem? Eu, tudo bem. Gente, eu não podia me mover. Eu ficava de barriga para cima. Se eu virasse de lado, parecia que eu ia morrer, porque a minha respiração não aguentava de falta de ar. Muita falta de ar, só no mover da cama. Aí veio uma doutora que chegou perto de mim e falou assim, dona Célia, e cada dia é uma doutora, né? Todo dia, não cada dia as pessoas vinham de fora, de outros hospitais, para trabalhar ali. Aí ela falou assim, dona Célia, eu sou médica cientista, mas de 20 anos para cá, nós cientistas, de tanta gente ouvir as pessoas falarem de fé, e nós agora, eu pelo menos, eu acredito que se você tiver fé, você é curada. Aí eu falei assim, doutora, se pela fé eu vou ser curada, então, isso eu tenho. Aí ela botou a mão no meu coração. Eles nem chegavam perto da gente. Todo mundo que chegava, era todo mundo de roupão, não chegava perto da gente. Ela sem luva, sem nada, botou a mão no meu coração, olha, que você tem essa fé. Que se você tiver essa fé, você vai sair daqui. E ali os dias foram se passando, e as pessoas indo lá. Mas nada me trazia meus pensamentos, né? Estava triste, porque eu perdi o Paulo, estava. Para o meu companheiro, íamos fazer esse ano 45 anos de casada, né? Agora em maio, dia 7, faríamos 45 anos de casada. Uma pessoa que sempre fez tudo para mim. Eu sempre falei para minhas filhas que quando fossem se casar, e eu aconselho também, né, os jovens, procura saber se é o homem certo da sua vida. Não case assim por casar, vou me casar para sair da casa da minha mãe. Não, procura saber. Eu era muito exigente. Por isso que Deus me deu um esposo maravilhoso. Vivemos essa vida toda juntos, e nós, sem briga, as brigas que tinha, é briga normal, de casal, mas nunca nos separamos, nem quando namorávamos, trabalhávamos juntos, né? Então ele me levava no ponto, então a nossa vida foi, bem dizer, 48 anos juntos. E quando a gente perde uma pessoa assim, é muito difícil, gente. Eu perdi um pedacinho de mim, mas Deus me deu muita força. Me deu muita força. E sempre esse versículo, ele vinha à minha mente.
e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações, as vossas mentes. Quando eu recebi a alta, que a doutora, o médico falou, a senhora está de alta, eu nem sabia que já estava, para mim já tinha passado até o Natal, porque a gente perde a noção do tempo naquele hospital. Aí, quando eu cheguei, aí antes de eu receber a alta, minhas filhas, sem saber de mim, né, elas, aí a Charlene conseguiu uma amiga, que era do Exército, e esse hospital de campanha, as pessoas, a maioria são militares. Então, tinha uma enfermeira ali que era do Exército e era conhecida da Thaísa. Aí ela falou assim, ó, por favor, vê se você consegue filmar minha mãe, para minha mãe falar com a gente está sem notícia da minha mãe. Ela só sabia, né, hoje ela está assim, amanhã, hoje ela está bem, hoje ela piorou. Então, ela só sabia, elas queriam me ver, queriam falar, porque esses 15 dias, no caso, os 10 dias que ela ficou sem saber notícia de mim, da minha própria boca, elas ficaram sem dormir. Aí pegou, essa enfermeira chegou, de madrugada, que não podia filmar mais ninguém, ela falou assim, dona Célia, eu vim aqui para mim, que a Charlene é muito minha amiga, mas pede ela, pelo amor de Deus, para não passar isso adiante, só para suas filhas verem. Eu falei, tudo bem. Aí ela falou assim, olha, fala com ela. Aí de madrugada, isso era 3 horas da manhã. Aí eu, Thaísa, eu falando com a Fernanda, mas achando que era a Thaísa. Thaísa, minha filha, está tudo bem, não se preocupa, está tudo bem. Aí, só falei isso, está tudo bem. Aí ela foi embora, mandou. Quando eu tive alta, eu cheguei em casa, no dia que eu cheguei, estava a Fernanda, né, preparou um café à tarde, um lanche à tarde, todo mundo me esperando. Elas achavam que ia encontrar a mãe desesperada, porque eu nunca pude assim me emocionar muito, passasse por certas decepções, que eu sempre fiquei doente, né? Meu emocional, ele se abala muito com as coisas. Então, elas imaginaram como ia encontrar a mãe. Mas, quando eu cheguei, gente, meu coração... Às vezes as pessoas não entendem, mas meu coração estava feliz, porque eu estava viva. Perdi o grande amor da minha vida, perdi, mas eu estava viva. Então, quando eu desci do carro, que elas me viram, a Nananda botou logo o louvor, Sobrevivi. Esse louvor é até muito difícil para eu cantar, né? Ela botou Sobrevivi, as pessoas vinham, me abraçavam, saíam. Aí eu comecei a contar, né, o que se passou. Aí a Thaísa virou para mim e falou assim, mãe, você só nos deu descanso no dia que você falou com a gente por telefone. Eu falei, ué, Thaísa, por quê? Ela, mãe, que a gente sabia tanta notícia ruim de você, que você estava ruim, mas quando nós vimos, mãe, você pelo telefone, seu rosto brilhava tanto, mãe. Seu rosto brilhava tanto. Eu falei, minha filha, meu rosto, ela, mãe, estava brilhando muito o seu rosto. Eu falei, minha filha, aí eu falei com ela, olha, eu passei ali, que eu fui entender que a paz que excede todo entendimento, Deus fez eu entender o que é ter paz. Ela, mãe, e você passou essa paz para mim. Então, que isso foi para mim, foi uma experiência que eu tive com Deus, muito grande, muito grande. Tive várias experiências, mas essa experiência para mim ficou muito marcada no meu coração. Aí a Charlene virou para mim e falou assim, mãe, quando eu falei para o Charles, ele me viu chorando, falou, mãe, por que você está chorando? Aí ela virou e falou assim, filho, por causa do vovô. Ele é tipo Brian, ele adora usar roupa de super-herói, né? Aí ele virou para a Charlene e falou assim, Charlene, mãe, você não sabe o que aconteceu. Ela falou assim, o que aconteceu, Charles? E ela não chegou a falar do avô. O Senhor, ele fala com uma propriedade, Deus desceu do céu
com aquela mão forte, resgatou meu avô e levou para o céu. Aí a Charlene falou assim, mãe, me deu um negócio dentro do meu peito que eu jamais poderia imaginar que ele fosse falar aquilo ali para mim. Então, a gente passa por muitas coisas, né? Mas as crianças ensinam muito a gente. Ali no desespero, ele sabia que Deus tinha levado ele. E eu sei que Deus levou. Eu sei que Deus levou. Eu sei que eu vou me encontrar com ele um dia. Talvez tenha sido até melhor eu não ter ido, ter visto o enterro, porque parece, para mim, ele fez uma viagem. E essa viagem, eu sei que eu vou encontrar com ele. Sei que todos nós vamos encontrar. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estar nos caminhos do Senhor. Nós não podemos desanimar, né? Nós temos que estar firme nos caminhos do Senhor. E tem uma frase da Êxila, né? Assim que ela perdeu o filho, ela falou, na época eu não entendi, mas hoje em dia eu entendo o que ela quis dizer. Que ela disse assim, olha, eu não sou a dor que senti, eu sou a dor que venci. Né? Muitas pessoas, né, criticaram ela na época, né, porque ela perdeu o filho, ela continuou cantando, mas ela fala, ela não é a dor que sentiu, ela é a dor que venceu. E eu também, eu me sinto assim. Eu sou a dor que venci. Me emociono quando eu falo nele, claro, né, tenho que me emocionar, mas eu estou vivendo um dia de cada vez. Tem um retrato na minha geladeira que a Fernanda, ela fala, tio, esse retrato vai ficar aqui, da senhora e do tio. Aí que diz assim, né? Vai ficar tudo bem. Aí todo dia de manhã eu levanto, está ali aquela foto minha e do Paulo, né? E vai ficar tudo bem. E assim Deus está fazendo comigo. Aos poucos eu estou me recuperando. Quando eu lembro dele, às vezes, né, me dá aquela vontade de chorar, eu vou para o meu canto, não deixo as minhas filhas verem, e a mesma coisa as minhas filhas fazem comigo. Meu genro é que fala, essa noite a Thaís acordou chorando. E assim a gente vai levando a nossa vida. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele sempre esteve no controle. Sempre. Às vezes, a nossa vontade é uma vontade, mas a vontade de Deus é outra. Aprova o Senhor levar ele. Deus quis levar ele. Foi o tempo dele aqui. A gente que arruma tanta desculpa, né? Ah, foi por causa disso, por causa daquilo. Não, Deus quis levar ele. E me poupou para ficar com minhas filhas com mais um tempo. E Deus, né, Ele faz a gente entender, porque Deus, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que tira e Ele sabe o que traz. Que nós possamos, né, estar assim, firme na presença do Senhor, forte na presença do Senhor, para quando vir esse vendaval na nossa vida, né, e a gente venha desabar. Eu tenho um carinho muito grande, né, pela irmã Maria Alice, pela força que Deus dá para ela. E essa força, irmã Maria Alice, Papai do Céu também me deu. Me deu. Que eu jamais poderia imaginar que isso poderia acontecer comigo. Porque eu falava para ele o seguinte, Paulo, nós somos tão iguais, né? Deus juntou a gente, né, como fosse uma linha do tempo, né? Juntou nós e nós estamos aqui. O dia que você morrer, filho, eu também vou morrer também. Ou se eu morrer, você vai morrer também. Nós sempre falamos isso, que ele ia num dia, eu ia no outro, a gente ia no mesmo dia. Mas não é isso que Deus quer. Não foi isso que Deus quis. E eu agradeço a Deus pela vida que Deus deu a Paulo junto comigo, que eu posso falar. Eu tive
um verdadeiro amigo, um verdadeiro esposo. Posso falar com orgulho. As minhas filhas tiveram um verdadeiro pai. Teve o orgulho delas com aquele pai. Os vizinhos tiveram um verdadeiro vizinho. Não tem uma pessoa que não se encontre comigo que fala: Célia, o Paulo era especial. No dia que ele veio a falecer, a padaria fechou, a peixaria fechou, o botequim fechou, porque ninguém conseguia. Parecia até que ele era um político, mas ele nunca gostou nem de política. Era o amor que ele tinha, que ele passava para todo mundo. E que nós possamos ter, ser assim. Eu não sou, pastor, eu queria ser assim igual a ele, sabe? Eu queria, gente, mas eu não sou assim, sabe? Eu acho que estou muito longe disso, muito longe de ser igual a ele. Eu queria ser, pelo menos um pouquinho igual a ele. Não sou uma má pessoa, não sou uma má vizinha, não. Mas ele era diferente. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos fortalecer a cada dia, para que a gente possa viver na terra, mas ser agraciado por Deus. Porque não adianta nós estarmos aqui, estamos na igreja, estamos rindo, mas quando chegar lá fora nós somos pessoas diferentes. Deus tem que ter orgulho de nós. Então nós possamos fazer, sempre a vontade do Senhor. E que Deus possa cada dia mais me ajudar, que Deus possa cada dia mais me fortalecer, porque não sei até quanto tempo, a gente vai ficar, eu vou estar aqui, mas o tempo que eu tiver, eu quero procurar fazer somente a vontade do Senhor, não a vontade dos homens. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Pastor. Benção, né? Ouvir tudo isso e trazer à memória tantas coisas. Tem uma canção que em particular gosto, já vou orar com vocês. O pessoal pode dedilhar aqui, mas diz assim: tudo a ti, Jesus, consagro, tudo deixarei. Resoluto, mas submisso, tudo a ti, sempre a ti eu seguirei, tudo eu deixarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Então, Célia estava cantando ali, eu estava lembrando dessa canção, e tem memórias que marcam, Célia, que Deus, minha irmã Célia, que Deus possa continuar sustentando sua vida, te fortalecendo de forma poderosa, que essa paz continue guardando a sua mente, seu coração, a todos aqueles naquele quintal. E foram coisas sobrenaturais que aconteceram lá, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Mas olha, esse testemunho da Célia nos traz uma reflexão sobre o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Nós temos a oportunidade sempre de falarmos assim: Senhor, a minha vida é sua. Ou mesmo ouvindo dizermos: Senhor, no outro dia. Mas assim como Paulo, eu vi os dois, ninguém me contou, eu vi os dois como estavam. Tem coisas nessa linha aqui, enfim, eu vi os dois como estavam. E eu cheguei em casa falando: Mona, a gente tem que orar muito. Tem que orar muito, tem que orar muito. Eu já fui fazendo contatos. Falei: me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, abre portas, faz isso. E aquela angústia,
E a irmã Célia falou tudo aqui. Minha preocupação era com Célia, porque Paulo estava conversando comigo tranquilamente. No outro dia a coisa já foi invertendo. E aí a coisa ficou ainda mais angustiante. Vamos embora, vamos fazer Aline, Xaxá. Sabe aquela coisa louca? Mas olha que ensinamento. É que eu paro, porque o que tinha que ter sido dito já foi. Mas não dá pra gente falar, Deus, espera um pouquinho. Porque a vida e a morte estão nas mãos de Deus. O que Charles falou para Xaxá foi um consolo dos céus. Na vida do cristão não é o Covid que leva, a vida do cristão é o Deus Todo-Poderoso que no tempo certo recolhe. Que isso, pastor? Tu tá de maluco? Não, é fé. É fé. Eu já vi pessoas, Vandeci, 80% do pulmão tomado, né, Vandeci? Pela misericórdia de Deus e propósito, Vandeci está aqui hoje conosco. Mas quanto à vida de Paulo e Célia, aprove o Senhor poupar Célia por um propósito, estou certo disso, e resgatar Paulo, que teoricamente estava melhor do que Célia quando foi lá para o hospital. Então, olha, nós não temos o controle da vida. Nós saímos de carro, acordamos de madrugada, saímos de carro, nós não temos ideia se nós vamos voltar para casa. Quando subimos uma escada, nós não sabemos. Eu conheço pessoas que subiram 2 degraus, tropeçaram, caíram, morreram. E tem pessoas que caíram de altura de 8 metros, eu conheço aqui, se quebraram todas e estão vivas. Entende isso? Não dá para se imersar. Nós não temos o domínio da vida. Mas eu acredito que a melhor decisão que podemos tomar nessa vida é estarmos em paz com Deus. E como nós estamos em paz com Deus? Quando no nosso coração nós o confessamos e com os nossos lábios reconhecemos isso, dizendo: Jesus, hoje eu reconheço o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Nesse momento acontece algo que nós chamamos de salvação. Salvar do quê? Do pecado que nos oprime, do pecado que nos cerca, que nos aprisiona. E quando isso acontece, de fato nós vivemos novidade de vida. O que antes era peso, perde aquele peso e há uma paz de Deus em nosso coração. Você pode ficar sob os pés? Os que podem. Os que não podem, não precisa. Os que podem. Quero fazer 3 convites. Eles vão cantar um pouquinho essa canção. Em seguida eu vou estar orando. Mas o primeiro convite pode ser que você ainda não tenha tomado uma atitude para com o Senhor, dizendo: Jesus, eu te confesso como o único e suficiente Salvador de minha vida. Essa é a noite da sua atitude para com o Senhor. 2, pode ser que você conheça o Evangelho, mas está longe, viveu longe e percebe hoje que, olha, foi longe demais e que hoje precisa retornar. E você está dizendo: Jesus, eu quero voltar para os teus caminhos. E 3º e último, pode ser que você conheça o Evangelho, esteja congregando, mas ainda não tenha tomado atitude para o batismo. Se você está enquadrado nesta perspectiva, essa noite você também pode tomar essa decisão. O batismo não salva, mas todo salvo é batizado. Vamos cantar um pouquinho? Em seguida vamos orar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.
fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Feche teus olhos. Comece a orar no seu lugar. Eu não vou chamar aqui à frente por questão mesmo do Covid. Mas se no teu lugar você toma uma dessas 3 decisões, reconhecendo Jesus, voltando, ou ainda pelo batismo, todos estão olhando, mas se você toma essa decisão no seu lugar, levante uma das suas mãos, porque eu só quero te ver, eu só quero orar por você. Amém. Jesus te abençoe, filha. Jesus abençoe. Pode baixar. Alguém mais aqui? Hoje é o dia da sua volta, da sua atitude com o Senhor, seu batismo. Paizinho, obrigado por essa noite especial. Obrigado, Senhor, por esse encontro nesta casa de oração. Obrigado por aquilo que fizestes na vida da irmã Célia e de todo o seu lar. Obrigado pelo tempo que o irmão Paulo esteve conosco. Homem de valor, homem de caráter, um servo do Senhor. Obrigado, Senhor, também por tantas pessoas aqui que de fato viveram determinadas coisas e que entenderam que a vida e a morte estão em tuas mãos. E antes de questionar, ao invés de questionar, eles decidiram adorar, reconhecendo o teu domínio, reconhecendo a tua majestade, reconhecendo os teus propósitos. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque certamente eles só estão de pé porque o Senhor os sustentou em poder e graça. Obrigado, Senhor, pela vida da tua filhinha, que levantou uma das suas mãos, dizendo sim para o Senhor Jesus, dizendo o quanto precisa, o quanto deseja, o quanto quer dessa comunhão. Pedimos-te como igreja que a tua boa mão esteja sobre a vida dela, fortalecendo-a, sustentando-a, assim como também trazendo paz ao lar de tua filha, para que então os passos dela sejam passos satisfatórios, prazerosos em ti, Senhor. Leva-nos em paz para as nossas respectivas casas, guardados e protegidos pelo Senhor. Traga, Senhor, cura aos enfermos, restauração aos oprimidos, libertação aos cativos. Traga, Senhor, sentido para a vida daqueles que estão se sentindo tão abandonados. Que a tua boa mão, Senhor, possa visitar aos que estão nos leitos dos hospitais, aos que estão em suas respectivas casas. Sustente essa nação. Não permita que o Brasil caia no caos social. Ah, Senhor, intervenha nessa nação, trazendo entendimento e trazendo direção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração, não só hoje, mas para todo sempre. E todos aqueles que acreditam digam: vai em Jesus, vai em paz, que Deus os abençoe poderosamente,
em Cristo Jesus.